Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Você que está me ouvindo ou você que está assistindo este vídeo, sejam muito bem-vindos. Hoje eu convido a você para refletir sobre qual seria a utilidade da filosofia na atualidade. Antes de trabalharmos o tema, curta esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos então começar. Convenhamos que, conforme a maioria das perguntas, as respostas poderiam ser completamente diferentes. Não é diferente para essa pergunta. Se você perguntar qual a utilidade da filosofia para uma corrente filosófica A e para a corrente filosófica B, a resposta vai ser completamente diferente e muito provável que elas se discordem. A discordância na filosofia é algo que sempre existiu. É muito provável que até a resposta para diferentes filósofos dentro de uma mesma corrente filosófica seja diferente. A grande verdade é que a concordância na filosofia quase nunca acontece. Apesar de ser possível mudar a resposta conforme o ponto de vista defendido, utilizarei aqui duas perspectivas. A primeira delas, uma perspectiva utilitarista, da qual podemos partir da mais firme convicção de que, se para algo ser útil, a finalidade daquilo precisa necessariamente está fora de si. Vou dar um exemplo. Gosto do exemplo da caneta. Para uma caneta ser útil, ela precisa escrever. E as coisas que são escritas não faz parte da caneta. A utilidade em si da caneta não está na caneta, mas está fora dela. Da mesma forma, o sapato. A utilidade do sapato é proteger o pé. E o pé que é protegido não faz parte do sapato, mas é sim algo fora do sapato. Da mesma maneira, o carro, a utilidade do carro é mover do ponto A ao ponto B, mas esse percurso que é movido, esse percurso que é o que torna o carro útil, não faz parte do carro, mas sim está fora do carro. Apesar desses exemplos servirem para estar explicando o que é o utilitarismo, é muito fácil saber que a caneta, o sapato, o carro têm utilidade. Mas na hora de procurar a utilidade da justiça, da beleza, da verdade, a resposta fica um pouco mais complexa, da mesma forma de responder qual é a utilidade da filosofia. Meus amigos, chegamos aqui a uma complexidade da qual eu, com minha mente pequena, limitada e simplória, não encontra uma resposta para que cargas d'água serve a filosofia. Chegamos então à conclusão que a filosofia não tem uma utilidade fora dela. Chegamos então à conclusão de que a filosofia, para pretender valer alguma coisa, tem que valer dentro dela mesma.
ou seja, não tendo utilidade, ou seja, a filosofia sendo inútil. E aí você vai me perguntar, então, Samuel, a filosofia não pretende ser útil quando eleva o pensamento crítico das pessoas? Não! Então a filosofia não pretende ser útil quando age com temperança na procura de um denominador comum entre as partes conflituosas? Não! Então a filosofia não pretende ser útil quando, de certa forma, ajuda a responder questões primordiais sobre a existência? Não! A filosofia só pretende algo utilitariamente quando ela, por pura imanência ao homem, aumenta o prazer ou diminua a dor. Isso quer dizer que a filosofia busca a felicidade, porque diminuir prazer e aumentar o prazer ou diminuir a dor, isso é felicidade. Portanto, a filosofia vale nela mesma, porque leva ao indivíduo a felicidade. A felicidade vale por si só. Isso é bem fácil de entender. Portanto, se a filosofia serve para alguma coisa, pode ser por este lado que falei. Agora, com a segunda perspectiva, já quero falar que essa faz muito mais sentido e pretende ser muito mais didática que a outra. Já adianto que essa perspectiva traz uma utilidade para a filosofia. Peço licença aqui para usar o exemplo dado por uma grande professora que tem um enorme carinho, apesar de não conhecê-la pessoalmente, que é da professora Lúcia Helena Galvão, que criou a metáfora da poça d'água. Nessa metáfora, separa as pessoas em 3 grupos. Imagine que você passe num local e apareça nesse local uma poça d'água. Naturalmente, que a maioria das pessoas passem ali e não notem a poça e sujem ainda mais passando em cima daquela poça. Se perceber por um acaso, a pessoa vai pensar o seguinte: alguém tem que fazer alguma coisa sobre essa poça. Cadê o responsável pela limpeza do local? Esse tipo de gente é o primeiro grupo de pessoas. E ainda vale ressaltar, que, de acordo com a professora Lúcia Helena Galvão, é nesse grupo onde estão a maioria das pessoas. Existe também um segundo grupo. Esse segundo grupo vê a poça, vê a sujeira deixada pelo primeiro grupo, pega os materiais de limpeza e limpa toda essa bagunça. Só que vira um ciclo vicioso, porque a poça é formada de uma goteira no telhado, uma goteira no teto. E o primeiro grupo continua a fazer a sujeira, a poça continua a aumentar. E aí, esse ciclo vicioso de limpa, suja, até que esse segundo grupo se cansa
e não limpa mais, deixa do jeito que está. Então, esse é o segundo grupo. Já o terceiro grupo de pessoas pode até limpar a sujeira, mas ao ver a goteira, sobe até o telhado e conserta o que está estragado. A esse terceiro grupo conquistou a utilidade prática da filosofia. E aí você vai falar: nossa, Samuel, então você está querendo dizer que quem dá a solução para os problemas utiliza na prática a filosofia? Quase você acertou. Você passou bem perto. Quem utiliza na prática a filosofia são poucas pessoas que conseguem, além de enxergar um problema, além de enxergar uma diversidade, além de enxergar o conflituoso, o inédito e até mesmo o que é óbvio, além até de resolver o problema, o conflito e conseguir até enxergar o óbvio e o inédito, consegue enxergar de fato o que está por trás da solução, enxergar o motivo por trás do problema. E não somente solucionar a sujeira da poça, mas sim solucionar o que de fato traz a poça. Quero dizer, meu ouvinte, que colocar a filosofia na prática é a maior ou a menor capacidade de encontrar a melhor forma de vida. Obrigado pela sua atenção.